apoiando nossa gente guerreira. Vamos lá, vamos confirmar as duas escalações. Aí o goleiro Sérgio, goleiro do Palmeiras, começando pelo São Paulo. São Paulo vem a campo com o Rogério Ceni no gol número 1. São 3 zagueiros, Fabão 3, Lugano 5, André Dias com a 2. O ala pela direita é o Souza com a 21. Meio campo tem o Mineiro com a 7, Josué com a 8, Danilo com a 10. O ala pela esquerda é o Júnior com a número 6. O ataque tem o Leandro com a 9, o Aloísio com a número 14. O técnico é o Muricy Ramalho. Vamos confirmar também o Palmeiras. Só tá aí o banco de reservas do São Paulo, que tem o Bosco, o Ed Carlos, o Fábio Santos, o Ramalho, o Lenilson, o Thiago e também o Alex Dias. Vamos lá, time do Palmeiras, confirmado com o Sérgio no gol número 12, Paulo Baier 8, Thiago Gomes 14, Gamarra 4, Lúcio reintegrado, a equipe número 6, tá aí o Edmundo, Marcinho Guerreiro 5, Wendel 20, Correia 16, Marcinho com o número 11, Edmundo tá aí formando o ataque com o Washington com o número 23. O técnico é o Marcelo Vilar. Vamos confirmar também aí o banco de reservas do Palmeiras, que tem o Diego, Leonardo Silva, o Márcio Careca, o Reinaldo, o Ricardinho, o Christian e o Cláudio. Trio de arbitragem para essa partida de daqui a pouquinho. Jogo muito importante, vale uma vaga para as quartas de final da Taça Libertadores América. Você viu ali o Leandro, o Júnior, jogadores se cumprimentando nesse momento. Wilson de Souza Mendonça apita o jogo, seus assistentes o Altemir Hausmann e também o Eric Bandeira. Realmente entra com favoritismo o time do São Paulo. Você viu ali o Danilo. É o meio-campo que o torcedor do São Paulo já tem na ponta da língua, né? O Mineiro, o Josué, o Danilo, o Souza, ala pela direita, o Júnior, ala pela esquerda. São grandes jogadores, é um grande meio-campo esse meio-campo do São Paulo. Que se a gente contar os alas também como meio-campo, a gente tem realmente um grande meio-campo. E aí tá valendo, começa o jogo. Saída do São Paulo, vale uma vaga para as quartas de final da Libertadores. Mais uma transmissão especial do Sport TV 2, acompanhando a Taça Libertadores América. E a primeira falta já marcada, hein? Na verdade, achei que houve falta em cima do Washington. Foi puxado pela camisa. Só que o árbitro deu falta para o São Paulo. São Paulo que já tenta sair na velocidade pelo lado esquerdo. A marcação é forte. E aí o passe para ninguém, mas houve a marcação de falta. Falta em cima do Danilo. Vamos rever o lance. Achou que houve, João? Achei que sim, achei que houve obstrução e a falta foi bem marcada. O Júnior pega muito bem na bola, tá ali preparado para a cobrança. Apenas o Paulo Baier, hein? Fica ali na frente. Pode ter cobrança de pé direito também. Danilo está por ali. Aí o levantamento na grande área. Primeiro Marcinho Guerreiro subindo, afastando de cabeça. Bola sobra com o Júnior. Tenta tocar na entrada da grande área. Melhor para o Palmeiras com o Paulo Baier. Vai tentar se mandar, vai tentar partir no contra-ataque. Falta dura em cima dele, hein? Vamos ver se vai ter o primeiro cartão amarelo do jogo. Olha a repetição, como o Souza não perdeu a viagem de jeito nenhum. O Souza entrou de forma maldosa e merecia o cartão amarelo. Mas parece que não saiu não, hein? E amanhã tem mais para você. Amanhã, 7h15 da noite, tem Goiás recebendo o Estudiantes de La Plata. Às 9h45 tem Corinthians contra o River Plate. É jogão, hein? E o Tá Na Área começa a partir das 6 da tarde, falando do clima desses dois jogos. Cobertura do Sport TV começando às 6 da tarde com o Tá Na Área. E depois Goiás Estudiantes, Corinthians e River Plate. Tudo isso para você nesta quinta-feira, uma quinta-feira especial para o futebol brasileiro. Souza faz boa jogada, falta do Marcinho Guerreiro. Se livra bem da marcação, toca no meio com o Mineiro. Descolou o lançamento, ótimo lançamento. Olha o Leandro, chegou o São Paulo com perigo. Clareou, na perna direita, bateu pro gol. Grande defesa do Sérgio. E na sequência, Thiago Gomes tirou de cabeça. Mineiro pegou a sobra para o São Paulo. Abre o jogo na direita. Leandro, boa devolução no Mineiro. Na linha de fundo, o cruzamento. Sérgio faz a defesa. Começa bem o São Paulo. Começa bem também jogando o Leandro.
E o goleiro Sérgio aí fez uma bela defesa. Ele que não vem atravessando uma boa fase, foi muito criticado, principalmente depois da goleada que o Palmeiras sofreu para o Figueirense. Começou bem a partida, fez uma boa defesa. Agora o árbitro está marcando falta que favorece o Palmeiras nesse lance aí, ó. Para cima do Lúcio. Olha que boa bola para o Leandro. Dominou. O toque é bom na frente. O passe é bom. O chute na trave. Bola bateu no travessão do gol do Sérgio. Olha o cruzamento. Leandro tentou dominar dentro da área. Acabou perdendo a bola. Bola bateu no travessão aos 12 minutos desse primeiro tempo. Olha o Júnior. Dominou, pode experimentar dali, rolou do lado esquerdo, vai pintar o cruzamento, não, a tabela saiu, o Júnior no cruzamento, Aloísio tentou completar, Sérgio primeiro. Tá aí de novo o lance, é o Danilo, bateu de primeira, uma bomba, hein, que explodiu no travessão. E começa muito bem o São Paulo a partida, sufocando a equipe do Palmeiras, já teve 2 chances de gol. Olha o Mineiro. Abriu o jogo na direita, tá chegando o Souza, faz o cruzamento, Aloísio de cabeça, a bola vai entrando. Gol! É do São Paulo! Aloísio com a número 14. Aos 13 minutos, bola rolando no primeiro tempo. O toque na direita para o Souza, levantou a cabeça, fez o cruzamento. Bola ainda bateu no Sérgio, mas ele depois completou. 1 para o São Paulo, 0 para o Palmeiras. Danilo ajeitou o pé esquerdo, uma bomba. Sérgio defendeu, que isso, Sérgio. Bola deu uma escapulida ali, ele pegou depois. Olha a repetição. Era um espaço para ele bateu, tinha um Gamarra na frente. Olha, o Sérgio foi mal para a bola, hein? Muito mal, e o Sérgio, que já vem sendo tão criticado, se levasse esse gol, cairia de vez em desgraça no Parque Antártico. Christian apertou na marcação, acabou levando. Fabão. Chega primeiro bem colocado, toca do Souza. Olha que passe do Souza para o Mineiro, hein? Vai embora o São Paulo de novo. Abertura do lado esquerdo para o Júnior. Tem o Aloísio pedindo na frente. Aí do Júnior. Domina Paulo Baia. Vem na marcação. Falta. E é para cartão. Já levou. Cartão amarelo para o Paulo Baia. Nesse lance aí, ó. Foi para parar a jogada mesmo. E o Paulo Baia, que vem sendo uma decepção no Palmeiras até agora. O Leão não encontrou e Marcelo Vilar também não. A ideal posição para ele. Ele não vem repetindo a boa temporada que teve no Goiás. Verdade, não jogou nem metade daquela bola que jogava pelo Goiás, né? Foi um dos grandes responsáveis pela boa campanha do Goiás no último Campeonato Brasileiro. E, claro, uma das principais contratações do Palmeiras para esse ano. E mais cartão. Amarelo aí para o Marcinho Guerreiro. Já é o 3º cartão amarelo para o time do Palmeiras, hein? Tá chegando o Palmeiras. Falta do Mineiro. Chegou realmente derrubando o Wendel. Olha o Lúcio. Dominou na entrada da grande área. Faz o cruzamento. Acabou errando, jogando nas mãos do Rogério Ceni. Palmeiras chega tão pouco. Quando chega tem que caprichar um pouquinho mais esse cruzamento. Olhem as faltas cometidas, 14 do São Paulo, 11 do Palmeiras. Chegou dominando o Josué. Tem o Júnior atrás dele, passa para o Júnior. Devolução para o Josué. Toca a bola, o São Paulo vai vencendo por 1-0. O primeiro jogo foi 1-1 no Palestra Itália. Vai dando São Paulo aí nas quartas de final. Aliás, assim como aconteceu no passado, as duas equipes se enfrentaram exatamente nas oitavas de final e deu São Paulo também. São Paulo venceu o primeiro jogo por 1-0 no Parque Antártico, depois 2-0 no Morumbi. Mas tem muito jogo ainda. Chegamos a 35 do primeiro tempo. Wendel, Christian. E o árbitro já marcava uma falta ali, hein? E a falta você viu de quem, né? Do Washington. O Washington acabou segurando ali o Lugano.
São Paulo que na fase de grupos da Libertadores teve 4 vitórias e 2 derrotas. As 2 derrotas para o Chivas Guadalajara. Olha Edmundo para o Washington, não conseguiu dominar. Rogério Ceni faz boa defesa. Mas o Chivas, que se classificou agora para as quartas de final e vai pegar a equipe do Vélez, já não é o mesmo time que bateu o São Paulo as 2 vezes. Até porque não tem 6 jogadores da seleção mexicana que já foram convocados. A seleção do México já está se preparando para a Copa do Mundo da Alemanha. Então o Chivas vai enfrentar o Vélez desfalcado de seus 6 principais jogadores. Até porque ontem perdeu de 3-1 para o Independiente Santa Fé. Não jogou bem, né? Nós transmitimos essa partida, né, João? O primeiro jogo foi 3-0 em Guadalajara e com esse resultado do primeiro jogo é que o Chivas garantiu a classificação, porque perdeu por 3-1. Olha o Lúcio. Acabou esbarrando ali no Fabão. Fabão levou a melhor, acabou saindo para o jogo para o São Paulo. São Paulo toca rapidamente a bola. Toque é bom para o Júnior, já disparou. Adiantou demais mesmo assim, levou na dividida, levou vantagem no lance. Paulo Baier chegou bem por baixo para tirar. Palmeiras tentando sair para o jogo. Estava ali o Christian que entrou no lugar do Marcinho. Acabou perdendo a bola. Aí já houve marcação de impedimento. Estava voltando, né? Foi isso que o assistente assinalou ali, o Altemir Hausmann. Que ele estava voltando e estava impedido. Lúcio. 3 impedimentos do São Paulo contra 1 do Palmeiras até aqui. Amanhã tem Corinthians e River Plate, 9h45 da noite, ao vivo, Brasil inteiro acompanhando a transmissão especialíssima do Sport TV. Antes tem o Goiás contra o Estudiantes, 7h15 da noite. E antes, o Tá na Área, né? Às 6 da tarde, com muitos convidados, falando desse confronto aí, Brasil e Argentina na Libertadores, falando de Corinthians e River. Vai ter o Serginho Groisman e o Washington Oliveto, direto do Pacaembu, participando também do Tá na Área. Tudo isso para você. Lançamento. Paulo Baier chegou tocando de cabeça, mas tocou mal. A bola ficou de graça com o Rogério Ceni. Olha o Ipatinga empatando, hein? 1-1 com esse resultado. Teremos pênaltis, hein? Olha que bela imagem. Belíssima imagem aérea do estádio do Morumbi, recebendo mais de 60 mil pessoas. Foram 68 mil ingressos colocados à venda para esse clássico entre São Paulo e Palmeiras. 7 mil ingressos reservados à torcida do Palmeiras. Sérgio. Do jeito que a bola veio, ele despachou. Portanto, Ipatinga 1, Santos 1. Como o primeiro jogo na Vila também foi 1-1. O Kiko, né, fez o gol do Ipatinga. O Henrico fez o gol do Ipatinga, então a gente vai ter pênalti se permanecer esse resultado. O Lugano entra em desespero agora, mas o árbitro está marcando falta dele. Aí a repetição. Achou que houve, João? Não foi absolutamente nada, o Lugano foi na bola. O Wilson de Souza Mendonça errou, na minha opinião. Olha aí a torcida do Palmeiras. Falei, foram 7 mil ingressos para o torcedor do Palmeiras, que ainda está confiante. Tem muito jogo pela frente, né? E é só fazer um golzinho que leva para os pênaltis. É verdade. Se houver um empate 1-1, assim como o Ipatinga e Santos está 1-1 lá, o primeiro jogo também foi 1-1, aqui também é a mesma história, né? Taça Libertadores é o mesmíssimo regulamento. Mas nesse momento o maior adversário do Palmeiras parece ser justamente o Palmeiras. O Palmeiras não está conseguindo atacar, já são quase 40 minutos desse primeiro tempo. O Palmeiras não criou uma chance de gol. Lembrando os outros jogos: Copa do Brasil, Atlético Mineiro e Flamengo 0-0, Fluminense Cruzeiro 0-0, vai dando Flamengo e Fluminense aí nesses dois confrontos entre mineiros e cariocas. E o Inter vai empatando com o Nacional do Uruguai 0-0 do Beira-Rio, vai dando o Internacional, que venceu o primeiro jogo em Montevidéu por 2-1. Falei da campanha do São Paulo na fase de grupos. E na fase de grupos o Palmeiras teve 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota, que foi exatamente no último jogo da fase de grupos para o Cerro Porteño. No Parque Antártica perdeu por 3-2. Mesmo assim, conseguiu a sua classificação. E foi a partir daí que o Palmeiras começou a entrar
numa crise gigantesca. Depois o Leão acabou caindo da equipe após derrota para o Figueirense por 6-1. O Palmeiras se perdeu a partir desse jogo e acabou perdendo inclusive a liderança do grupo. Eu falava dos clássicos paulistas, né, que o Palmeiras até agora não venceu nenhum clássico paulista esse ano. E o São Paulo venceu os 3 clássicos pelo Campeonato Paulista, derrotou o Palmeiras, derrotou o Corinthians e derrotou o Santos. E pela Libertadores teve esse empate aí, 1-1 até aqui contra o Palmeiras na primeira partida e vai vencendo o segundo jogo 1-0. E tem um novo clássico no final de semana pelo Campeonato Brasileiro, vai ser no Pacaembu contra o Corinthians. E aí tem aquele velho dilema, né? Porque o São Paulo se classificando para as quartas de final da Libertadores, poupa jogadores, não poupa. Olha o Josué. E o próprio Corinthians, que também está na Libertadores, tem esse jogo contra o River. Se não conseguir a vitória, acaba sendo eliminado, mas eu acho que o Corinthians tem tudo para conseguir a classificação, vencendo por 1-0 ou 2-1. Falta foi do Correia, né? Vamos lá para a cobrança da falta que favorece o São Paulo. Vamos chegando a 42 esse primeiro tempo. Lance pode ser perigoso. Aí a preocupação do Sérgio, arrumou a barreira, protegendo o seu canto esquerdo. Aí a cobrança de pé direito. A bola passou com perigo, passou à direita. A cobrança do Souza. Olha a repetição, ele bateu do lado da barreira. E a bola acabou saindo. É a correria do Lúcio. A briga com o Souza. Aliás, a gente tem a briga. Olha aí, 11 finalizações do São Paulo contra 2 somente do Palmeiras. Tem o Souza que está encarando o Lúcio de um lado, né? A gente tem aí o Paulo Baia, que tem o Júnior do outro. Pelas laterais são grandes duelos aí que estamos vendo até agora do jogo. E o São Paulo levando vantagem até aqui. Aí o Edmundo reclamando. Edmundo que foi anulado pelo Josué na primeira partida. Jogou um pouquinho mais recuado Edmundo, né? Encostando nos atacantes. Hoje não. Hoje ele está lá na frente junto com o Washington, né? Tá mais avançado Edmundo, mas até agora também não fez absolutamente nada no jogo. Finalzinho de primeiro tempo. O Washington tentou levar a marcação. 2 jogadores em cima dele e houve a falta. Cobrança do Marcinho Guerreiro. A cobrança foi do Thiago Gomes ali. Abertura do lado direito. Começar tudo de novo o Palmeiras. Não consegue trocar 3 passes o Palmeiras. Recua para o Sérgio. Vamos chegando já a 44 desse primeiro tempo. 1-0 São Paulo. Gol do Aloísio aos 13 minutos. E teve bola no travessão. Aquela bola no travessão do Danilo, né? Bom a gente lembrar. Aí o Muricy. Muricy já declarava que aquela história de favoritismo não era com ele, não. E terminou o primeiro tempo lá no Mineirão. Atlético 0, Flamengo 0. Terminou o primeiro tempo também no Maracanã. Fluminense 0-0 com o Cruzeiro. 2 bons resultados para as equipes cariocas que assim vão avançando para as semifinais. Olha aí o momento que o Paulo Baier matou no peito. Aí adiantou. O árbitro deu toque do Fabão ali. Olha o cruzamento. A bola desviada. Cobrança fechadinha. Bom lance para o Palmeiras. Um dos raros bons momentos do Palmeiras do jogo. Boa cobrança de escanteio, sem dúvida. Olha aí como o Washington fechava com perigo na primeira trave. Ele subiu, tentou a cabeçada. Mas aí chegou a Aloísio junto com ele. E o Washington bem presente no ataque, para mim está sendo mais efetivo, hoje mais útil ao Palmeiras do que o Edmundo. Vamos até 47 minutos desse primeiro tempo. Leandro está sentindo. Será que o Thiago vai entrar no segundo tempo? Vamos ver. Aloísio recebe pela direita. O negócio dele é lá dentro da área. Vai tentar a jogada individual, Aloísio. 2 jogadores à marcação, ele prende. Foi falta do Aloísio, né? Achei que foi falta do Aloísio. O Leandro foi lá reclamar, mas sem razão.
Esta quinta-feira tem linha de chegada para você. O Reginaldo Leme recebe Alexandre Barros para falar do Mundial de Superbikes. O programa também traz a expectativa para o Grande Prêmio da Europa de Fórmula 1, direto de Nürburgring. Linha de chegada nesta quinta, 10h30 da noite, no Sport TV 2. Logo depois de Vasco e Volta Redonda, né? Vasco e Volta Redonda, transmissão ao vivo do Sport TV 2, às 8 da noite desta quinta-feira. Primeiro jogo em Volta Redonda, 0-0, o jogo da volta, para ver quem é o adversário de Fluminense ou Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil. Chegou o Fabão. A entrada na grande área. Aloísio tentou enfiada de bola para o Leandro. Danilo estava por ali. Christian. A dividida levou melhor o São Paulo. Bola fica com o Souza. Domina. Passou por dois jogadores. Bonito o lance. Bateu no cantinho. A bola vai para fora. Belíssima jogada do Souza no finalzinho do primeiro tempo. Se livrou de dois jogadores à marcação. Bateu para o gol. O Sérgio voou. Não achou nada e a bola saiu. E foi a 12ª finalização do São Paulo contra apenas 2 do Palmeiras. E aí agora termina o primeiro tempo. Apita o árbitro Wilson de Souza Mendonça. 1 para o São Paulo. Gol do Aloísio. 0 para o Palmeiras. Primeiro tempo encerrado. Nós vamos para um rápido intervalo. Já já nós voltamos com muito mais para vocês. Sport TV, o canal campeão. Então beleza, então vou. Vamos lá então, vai começar o segundo tempo. São os últimos 45 minutos para o Palmeiras. O São Paulo tentando manter essa vitória, esse resultado. 1-0 vai classificando o São Paulo. O Palmeiras tem 45 minutos para tentar sua sorte, para tentar continuar na Libertadores. Vale uma vaga nas quartas de final da competição. E agora sendo respeitado 1 minuto de silêncio no estádio do Morumbi. Foi por causa do falecimento da mãe de um dos conselheiros do São Paulo, por isso sendo respeitado esse minuto de silêncio. Agora sim, tá valendo, começa o segundo tempo, a saída do Palmeiras. Um dos dois fica de fora da Libertadores, um dos dois times brasileiros. São Paulo fez um grande primeiro tempo, venceu por 1-0, vamos ver o segundo tempo. Como é que vai ser a história do segundo tempo? Agora o São Paulo atacando para onde está, para o lado onde está a torcida do Palmeiras, né? E o Palmeiras vai atacar sem a presença da sua torcida, que claro está em muito pequeno número com relação, se a gente for comparar com a torcida do São Paulo, apenas 7 mil ingressos destinados a torcedores do Palmeiras. Até porque o São Paulo é o mandante dessa partida. Acontece o oposto do que ocorreu no primeiro jogo realizado no Parque Antártica, quando as duas equipes se empataram por 1-1. E tem um detalhe, hein? Esta é a 6ª vez que o São Paulo está enfrentando equipes brasileiras na Libertadores, né? Tem um confronto aí contra equipes brasileiras na Libertadores, nesse mata-mata, jogos eliminatórios, e o São Paulo sempre levou a melhor em 5 confrontos. Olha o Palmeiras chegando, Correia faz o cruzamento do lado direito, melhor para a defesa do São Paulo, saindo para o jogo. São Paulo que eliminou o Criciúma nas quartas de final em 1992, quando conquistou o primeiro título da Libertadores. Eliminou o Flamengo nas quartas de final em 93, quando conquistou o bicampeonato. E depois contra o Palmeiras nas oitavas de final em 1994, quando chegou a decisão, perdeu para o Vélez no Morumbi nos pênaltis. Eliminou também o Palmeiras nas oitavas de final. Novamente o Palmeiras no ano passado, né? A gente viu a torcida uruguaia ali pro Lugano também. A torcida de São Paulo adora o Lugano, ele é o xerife da defesa tricolor, joga com muita garra, com muita vontade, aquela garra uruguaia. E na maioria dos jogos do São Paulo a gente vê bandeiras do Uruguai também, em homenagem ao Lugano. São Paulo que já teve grandes jogadores uruguaios, o Pedro Rocha, por exemplo, foi um deles.
É um dos mais recentes, o Dario Pereira, né? Dario Pereira grande também, zagueiro o também. também. Chegou depois até a dirigir o São Paulo, mas não foi bem como técnico. Bom, e teve um confronto que eu esqueci aqui, que foi exatamente a decisão do ano passado, quando o São Paulo foi campeão da Libertadores e acabou se sagrando campeão contra o Atlético Paranaense na decisão do ano passado. Foi um empate 1-1, depois a vitória 4-0 do São Paulo para cima do Atlético Paranaense. Daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta para o João Carlos Assunção. Seguinte, São Paulo do ano passado era melhor do que o São Paulo versão 2006? Já já o João vai responder essa pergunta aqui pra gente. Vamos chegar a 3 minutos. Segundo tempo, foi falta, hein? E a falta ali do lado esquerdo, você vê o Aloysio dentro da área. Tem 5 gols com a camisa do São Paulo nessa Taça Libertadores América. É o artilheiro do time. Cobrança vai ser do lado esquerdo. Apenas o Christian posicionado ali na frente da bola. Souza, cobrança curtinha. Rolou, vem o cruzamento na segunda trave. Sérgio saiu de soco, aliviou. Bola voltou para o Leandro do lado direito, se livra bem da marcação, faz bonita jogada, caiu, falta, o assistente está levantando a bandeira, falta, favorece o São Paulo e é perigosa. E aí, João, é ou não é melhor do que o São Paulo do ano passado? Eu acho que o São Paulo desse ano é melhor sim. O São Paulo fez boas contratações, se reforçou muito bem do meio campo para frente. Esse time de São Paulo é superior ao São Paulo do ano passado. Vamos lá, vai para a cobrança de falta ali, posicionado o Júnior para a cobrança, vai levantar na grande área, tem muita gente se movimentando por ali. Levantou na área, cobrança com efeito. Sérgio deu um tapinha na bola, jogou pela linha de fundo. O Wilson de Souza Mendonça está advertindo os jogadores do Palmeiras. Muita confusão ali dentro. E vai ter cobrança de novo, né? Olha o Paulo Baier, movimentação dele com o André Dias. Mandou voltar a cobrança. Apenas um jogador do Palmeiras na frente da bola. Autorização do árbitro Wilson de Souza Mendonça. Vem o levantamento na grande área com efeito na segunda trave. Sérgio saiu. Deu um tapa na bola. Souza só acompanhou, faz a proteção. Christian bateu na bola. Sobra do Mineiro. Rola no meio. Começa tudo de novo o São Paulo. Aí o Josué. Ele com o Fabão. Chutão para frente do Fabão, lá na ponta esquerda. Júnior tentou chegar, Christian chegou, ele tocou. E aí é lateral que favorece o São Paulo. Christian que entrou no lugar do Marcinho, que saiu contundido no primeiro tempo. Cobrança de lateral do Júnior. Leandro. Mineiro. Foi falta, hein? Achei que o Mineiro, na hora que ele botou na frente, Correia chegou cometendo a falta. Passamos de 5 minutos do segundo tempo. Lançamento é bom do lado esquerdo. Josué caprichou no cruzamento, mas não tinha ninguém do São Paulo. Lúcio. Tenta sair jogando com o Wendel. Melhor para o São Paulo. De novo o Souza caprichou no cruzamento. Primeiro bem colocado, o Thiago Gomes afastando de cabeça. Bola vem para o São Paulo, Lugano. Só dá São Paulo no segundo tempo, assim como foi no primeiro. Aloysio estava impedido. Palmeiras recupera a posse de bola, Marcinho Guerreiro. Dá um chutão. Vai tentar um lançamento longo para a corrida do Edmundo. Ele com o André Dias, o Edmundo chegou cometendo a falta. Ou não, a arbitragem marcou escanteio para o Palmeiras, hein? Achei que Edmundo chegou fazendo falta por trás em cima do André Dias. Que saiu reclamando. E 44 ele faltas deu já, falta para o Palmeiras. É. E olha, 22 faltas para cada time até agora nessa partida. Pelo menos nisso os dois times estão empatando. Ele acabou dando falta para o Palmeiras. Essa eu realmente não entendi. Eu também não. Vai o Correia, vai tentar caprichar na cobrança da falta. Pode ser um bom momento para o Palmeiras. Vamos chegando já a 12 minutos. Muita movimentação dentro da área.
Chamou a atenção o árbitro Wilson de Souza Mendonça. O Lugano reclama. Vai o Correia para a cobrança da falta. Pode levar perigo. Vai levantar a grande área. Cruzamento é bom. Toque de cabeça. Gol! É do Palmeiras. Washington de cabeça. Aos 12 minutos do segundo tempo, empata o Palmeiras. Cobrança do Correia do lado direito. Ele nem precisou sair do chão. Dentro da pequena área, sozinho, o Washington cabeceando, empatando. 1 para o Palmeiras, 1 para o São Paulo. Se continuar assim, vai ter pênaltis, hein, João? Exatamente, era o que eu dizia. O Palmeiras não estava morto na partida, tinha que sair para o ataque, até porque 1-1 levava a decisão para os pênaltis, e leva a decisão para os pênaltis. Lá vem o Palmeiras de novo. Olha o Palmeiras chegando com o Lúcio do lado esquerdo, faz o cruzamento. E lembrando que se o Palmeiras fizer um segundo gol, fica numa situação absolutamente tranquila, porque aí o São Paulo vai ter que vencer por 3-2 para conseguir a classificação. Verdade, porque o 2-2 é do Palmeiras também. Aloísio chegou, mas o árbitro marcou falta. E agora, olha o seguinte, 13 minutos do segundo tempo, vai ter nervosismo da torcida do São Paulo. E agora só se ouve a torcida do Palmeiras no Morumbi. E eu tenho a impressão de que a equipe de São Paulo vai sentir esse gol do Palmeiras. São Paulo dominava amplamente a partida, dominou totalmente o primeiro tempo, vencia por 1-0, começou bem no segundo tempo. Aí o Palmeiras se aventurou ao ataque, conseguiu esse gol de empate. Aliás, o Washington, para mim, é o destaque do Palmeiras, o Sérgio também fazendo uma boa atuação. O Palmeiras conseguiu o empate, o Palmeiras não estava morto. O São Paulo parece que achava que o jogo estava decidido, vinha jogando muito bem a partida. Acho que o empate até nem foi um resultado justo, digamos assim, mas em futebol não tem esse tipo de coisa. O time pode pressionar, atacar, etc e tal. O Palmeiras foi lá, empatou o jogo e está aí vivíssimo nessa partida. Se fizer um segundo gol, pode levar a classificação para as quartas de final. E lá vem São Paulo. Olha o São Paulo chegando com o Júnior, cabeceou, bola vai saindo, linha de fundo, tiro de meta, favorece o Palmeiras, ou não? Olha a repetição do lance. Paulo Baier chegou com muito apetite, com muita saúde. Foi escanteio mesmo, hein? Vai para a cobrança do escanteio, time do São Paulo, lado esquerdo, quase 15 minutos do segundo tempo. O jogo pega fogo, Lugano subiu, não achou. Lúcio tirou. São Paulo tenta recuperar a posse de bola do campo de ataque. Sobra do Souza, faz o lançamento. Que lançamento na direção do Aloísio. Ele se chocou com o Sérgio. Ficou caído, uma pancada que recebeu o goleiro do Palmeiras. Eu acho que vai ficar dramática a partida agora que o Palmeiras conseguiu esse gol de empate. E por isso que eu falei antes do início do jogo, que foi um erro, na minha opinião, Muricy Ramalho, não treinar penalidades máximas. Não sei se foi excesso de confiança, o que aconteceu, mas que existia essa possibilidade, existia e continua existindo. Se o placar terminar 1-1, se o jogo terminar 1-1, a decisão vai para os pênaltis. Jogo aéreo, 10 vezes foi o São Paulo do jogo aéreo, contra 3 o Palmeiras. Fabão chegou, cabeceou ali para o Rogério Ceni. Mas pelo menos nesses minutos depois do gol do Palmeiras, a impressão que a gente tem é que o São Paulo sentiu o gol, não está repetindo aquele futebol do início do jogo, e o Palmeiras melhorou um pouquinho. O impedimento agora foi do Danilo do lado esquerdo. Na hora da cabeçada, o Danilo estava um pouquinho adiantado. Eu tive a impressão também do impedimento. Quem marcou foi o Eric Bandeira. O Inter vai empatando com o Nacional do Uruguai. Internacional 0, Nacional também 0. Vai dando o Inter para enfrentar a LDU, hein, nas quartas de final. Já tem uma partida definida de quartas de final, um confronto definido. Vélez e Chivas Guadalajara. Vai dando o Inter, que vai enfrentar o LDU, a LDU, Liga Deportiva Universitária. O vencedor desse jogo enfrenta o Goiás ou Estudiantes. E o Corinthians joga amanhã contra o River Plate, 9h45 da noite, ao vivo para você, Corinthians e River. E o vencedor pega ou Libertad do Paraguai ou Tigres. O primeiro jogo foi 0-0 no México.
E as oitavas de final mais difíceis entre São Paulo e Palmeiras aconteceram em 94. No primeiro jogo, o Palmeiras simplesmente massacrou São Paulo. O Palmeiras, que era dirigido pelo Luxemburgo, mas massacrou o jogo inteiro e acabou empatando 0-0. O São Paulo até teve um pênalti que não foi assinalado pela arbitragem, mas só dava Palmeiras e houve empate 0-0. No segundo jogo, o Palmeiras foi fazer uma viagem depois da Copa do Mundo para o Japão e acabou se complicando, perdeu por 2-1. Nesse jogo, o São Paulo dominou amplamente o primeiro tempo e agora sofreu o castigo e o jogo está bastante equilibrado. Vamos ver o São Paulo atacando com o Júnior pela esquerda. Paulo Baier acompanha na marcação, já se livrou, tocou bonito, na frente era para o Josué. Primeiro o Wendel, fazendo boa partida o garoto Wendel. Christian. Aliás, uma das apostas do Marcelo Vilar. Olha a repetição, como o Washington se livra. Aí agora, ó, como ele se livra da marcação do Fabão. Fabão acompanhando a bola, marcando a bola e o Washington acabou saindo e ele cabeceou sozinho dentro da pequena área para empatar para o Palmeiras. Passamos de 22 minutos, tempo vai passando. Palmeiras vai levando a definição para os pênaltis. 1-1 no Parque Antártica, 1-1 no Morumbi. E a gente falava, né, João? Você inclusive comentou aí que deveria ter treinado o pênalti. E agora? E se for para os pênaltis? Psicologicamente, o Palmeiras treinou, entra com mais confiança, não, João? Eu acho que sim, o empate é um bom resultado para o Palmeiras, que entrou completamente desacreditado na partida e pode vencer. Olha o Edmundo, se livrou da marcação, invadiu a grande área, caiu. E o árbitro marcou falta na meia-lua da grande área que favorece o Palmeiras. E expulsou o Leandro, hein? Não sei se foi o Leandro ou se foi o André Dias que já tinha um cartão amarelo. Vamos aguardar para ver. 22 o segundo tempo. Eu achei não, até foi que o Leandro mesmo que ele expulsou, porque a falta foi por trás. O Leandro não tinha cartão amarelo. Falta por trás, carrinho por trás e obedeceu a regra. O Wilson de Souza Mendonça dando cartão vermelho para ele. E tá certo que o Edmundo caiu dentro da área, mas a falta aconteceu realmente fora da área, né? Aconteceu, mas por muito pouco. Eu fiquei até em dúvida. No primeiro momento eu achei que foi pênalti, mas realmente aconteceu. Acho que por muito pouco fora da área essa falta. E a expulsão foi absolutamente justa. Uma entrada por trás. E o São Paulo agora fica com 10 jogadores. A partida está mudando. Olha a situação se complicando para o São Paulo. Cedeu o gol de empate. Agora tem um jogador a menos em campo. O Leandro se desespera. Vai lá discutir com o assistente. E ele discutiu com o assistente o seguinte, que estava impedido e não estava não. No lance não houve impedimento, uma falta muito perigosa que favorece o Palmeiras. Olha a chance do gol da virada para o Verdão. Barreira protegendo o canto esquerdo, o Rogério Ceni fica preocupado, muita conversa, muita demora. O Paulo Baier também fica perto, vai ser o Edmundo, hein? Olha aí o chute de pé direito, a bola desviou, vai para fora na sequência, escanteio. Escanteio que favorece o Palmeiras. Olha a repetição, bateu realmente na barreira e saiu. Cobrança de escanteio, favorece o Palmeiras, o lado esquerdo, só dá Palmeiras agora, o jogo mudou nesse segundo tempo. Christian domina, que é o gol da virada do Palmeiras. Quem diria? O Palmeiras pressionando o São Paulo, querendo a virada no jogo. E levando a definição para os pênaltis. Futebol, tudo pode acontecer. E foi falta. O São Paulo estava muito confiante no segundo tempo. Quando levou o gol, realmente se perdeu completamente na partida. Desmoronou, né, João? Desmoronou e agora o Palmeiras está melhor. Cobrança de falta, a bola vai direto para o gol. Acabou saindo. De novo o lance do Edmundo com o André Dias. Isso aí foi um lance anterior, teve depois aquela falta por trás do Leandro. E foi esse o lance que originou o gol do Palmeiras. Foram 12 finalizações do São Paulo contra 5 do Palmeiras, sendo que o São Paulo ainda não finalizou no segundo tempo. E o Palmeiras já finalizou 3 vezes na etapa final. O
que mostra que o jogo mudou bastante. São Paulo até começou bem o segundo tempo, mas não conseguiu finalizar. O Palmeiras empatou a partida e agora o Palmeiras está jogando melhor. São Paulo com um jogador a menos, mas o Palmeiras melhorou bastante. Pela Copa do Brasil, Atlético e Flamengo vão empatando 0-0 do Mineirão. Fluminense 0-0 com o Cruzeiro. Vai dando Flamengo e Fluminense. Os dois vão se classificando para a semifinal da Copa do Brasil. E no jogo do Santos contra o Ipatinga, no Ipatingão, o Ipatinga vai empatando com o Santos 1-1. Também definição lá, por enquanto, dos pênaltis, hein? Porque o primeiro jogo também foi 1-1. Mesma situação, desconfronto entre São Paulo e Palmeiras. E a torcida de São Paulo começa a pedir a entrada do Thiago, que está há 4 partidas sem marcar, não vive um bom momento, mas é uma esperança de gols. É um jogador jovem, rápido. Vamos ver se o Muricy Ramalho vai atender o pedido aí do torcedor. Mas ele teria que entrar no lugar do Aloísio. Seria a opção, na minha opinião, do Muricy Ramalho. Porque não dá para tirar ninguém desse meio campo aí. Tem o Danilo, tem o Josué. Completamente meio campo. São Paulo já está com um jogador a menos. Aí acho que o Palmeiras tenderia a crescer ainda mais na partida. Thiago está aí se movimentando, assim como todos os outros jogadores do São Paulo. Olha a torcida do São Paulo. Vai empurrando o time. Josué pediu pelo meio, ele preferiu a abertura do lado direito para o Souza. Boa devolução para o Mineiro. Disparou pelo lado direito, invadiu a área, bateu cruzado. Sérgio defendeu. Olha a sobra. Sérgio de novo tirou. Que lance aos 29 do segundo tempo, quase o segundo gol do São Paulo. Mineiro disparou, ele bateu cruzado. O Sérgio fez uma grande defesa. E a bola ficou ali quicando perto da linha do gol, mas o Sérgio tirou. Muito bem o Sérgio nesse lance. O Sérgio está fazendo uma boa partida e recuperando-se de más atuações anteriores. E vai entrar o Thiago, hein? O Thiago já está lá pronto para entrar. Vamos ver no lugar de quem o Thiago vai entrar nesse ataque do São Paulo. E vai ter alteração no Palmeiras também daqui a pouquinho. E vem mais cartão amarelo, acho. Vamos ver. Lembrando que não vai acontecer prorrogação, não. Direto para a disputa dos pênaltis aí, para definição dos pênaltis. Amarelo para o Lugano. Lugano também é o que ele está reclamando desse segundo tempo. Verdade. E essa saída aí do Aloísio para a entrada do Thiago? Eu acho interessante a substituição. O Thiago entra com fôlego novo. É um jovem jogador, não atravessa boa fase, é verdade, mas pode se recuperar. E o São Paulo precisava de uma mexida. O Aloísio não vinha bem no segundo tempo. Acho que o Muricy Ramalho acertou ao fazer essa alteração. Bom, e entrou esse que você está vendo aí, o Ricardinho, com a número 21, no lugar do Wendel, com a número 20, da equipe do Palmeiras. São Paulo tentando chegar, primeiro bem colocado, Thiago Gomes afastando, toque de cabeça do Gamarra para o lado, bola sobrou com o Paulo Baier. Aí ele bate para frente. Defesa do Sérgio. Fabão. Acompanhando o Ricardinho na marcação. Ele prefere fazer um lançamento longo lá na ponta direita. Danilo domina. Mineiro. Christian chega junto com ele na marcação. Mineiro toca na frente, mas toca errado. Torcedor do São Paulo começa a ficar impaciente, hein? Começa a perder a paciência o torcedor tricolor presente no Morumbi. A torcida de São Paulo estava muito confiante que a equipe atropelaria o time do Palmeiras. São Paulo entrou como franco favorito e agora começa a perceber que a coisa não está bem assim. Está se complicando para o São Paulo e vem mais um cartão amarelo. Número de passes errados, 23 de São Paulo, 20 do Palmeiras.
E cartão amarelo para o Josué. E aquela determinação, o Josué levou o amarelo pelo seguinte: a cor, né, do calção que está por baixo ali, né, daquele aquecimento, né, para o atleta, é de uma cor diferente do calção. Wilson de Souza Mendonça, quando viu, deu logo o cartão amarelo para ele. Porque não pode, tem que ser da mesma cor do calção que está em cima, né? Olha o Palmeiras disparando com o Christian pela ponta direita. Domina, tentou passar, não conseguiu. Bola ficou de graça com o Lugano, sai para o jogo São Paulo. Busca o lançamento. Que lançamento lá na ponta esquerda. É para a velocidade do garoto Thiago. Domina. Aí ele deixou, acabou deixando a bola sair. Verdade, até porque tem um jogador a mais em campo, o Palmeiras, mas agora quem vem na velocidade é o São Paulo. Disparando pela ponta direita. Vamos ver a chegada. Se livrou bem da marcação. Souza tirou. Caiu na área. E o árbitro marca o pênalti. Pênalti que favorece o São Paulo aos 35 do segundo tempo. Vem aí o Rogério Ceni para tentar o segundo gol para o São Paulo. E o lance me parece que começou a bola tocando no árbitro. O contra-ataque do São Paulo começou a bola tocando no árbitro, se não me engano. Fiquei com essa impressão. E achei que foi pênalti. Achei também que foi pênalti, hein? Olha aí como ele se livra do Correia. Ele se livrou. Esse aí foi uma falta anterior. O Júnior se livra do Correia. E aí, olha como o Christian vem. Ele chegou trombando. De forma infantil o Christian chegou. Porque dentro da área não se pode cometer um lance desse. Olha como ele deixou correr no chão, se livrou da falta. Agora, aí... o árbitro acertou dar vantagem. Porque ele já tinha sofrido a falta anteriormente. E aí depois ele continuou no lance, foi derrubado. Pode sair o segundo gol do São Paulo com um a menos em campo. Vai o Rogério Ceni. Vai ele para a cobrança, pé direito, paradinho e tudo. Vai mandar voltar, hein? Ou não? Gol! Não, tá mandando voltar o Wilson de Souza Mendonça. Eu fiquei de olho no árbitro pelo seguinte: essa paradinha do Rogério Ceni aí foi muito longa, hein? E você percebeu direitinho. O Wilson de Souza Mendonça mandou voltar. O Rogério Ceni já até voltou pro gol ali para comemorar. Essa paradinha vale, João? Ele parou tempo demais, né? Ele parou tempo demais. Mandou voltar, cobrança o Wilson de Souza Mendonça. Rogério Ceni preparado, pé direito, bateu! Gol! São Paulo, Rogério Ceni cobrando pênalti. 41 minutos do segundo tempo depois de muita confusão. Bateu no alto agora o Rogério Ceni. Tá aí a repetição. No ângulo não tem como o goleiro pegar, né? Marcando o gol de número 63 do Rogério Ceni. Agora o Rogério Ceni vai levar cartão amarelo também. Merecidamente estava fazendo cera Rogério Ceni. E olha aí, ó, confusão agora, briga acontecendo no gramado. O Rogério Ceni foi atingido, os jogadores do Palmeiras vão para cima dos jogadores do São Paulo, hein? E olha, nesse momento aí, ó, recuperação de imagem. O Rogério Ceni se estranhou com o Leonardo Silva e aí o Paulo Baier acabou agredindo o goleiro do São Paulo. E a confusão foi generalizada. O Fabão chegou lá para agredir também o Paulo Baier. Olha a repetição, recuperação de imagem. Olha como o Paulo Baier chegou e empurrou. Evidentemente que o Rogério Ceni, quando percebeu que foi empurrado, ele se jogou no chão, fez uma espécie de teatro. Agora que ele foi agredido, foi, né? Com certeza, agora ele fez realmente um grande teatro, o Rogério Ceni. O Paulo Baier tentou tirar a bola, o Rogério Ceni estava fazendo cera, já recebeu o cartão amarelo. Agora não é para isso tudo. Ele está aí deitado no campo. Eu acho que ele está fazendo mais cera e mais cena, porque... Mas olha, o Paulo Baier deu um tapa
Na verdade, olha aí, depois ele levou uma rasteira ali do Fabão, a briga começou no gramado. E aí depois mas ele levou um tapa do Rogério, do Paulo Baier, hein? Paulo Baier deu um tapa no braço dele para pegar a bola. É o clima quente, final de jogo, Palmeiras sendo eliminado, os nervos ficam à flor da pele. E principalmente porque o Palmeiras havia conseguido o empate, estava até melhorando depois de um primeiro tempo horripilante do Palmeiras. O Palmeiras melhorou muito no segundo tempo, conseguiu chegar ao empate, o São Paulo com 10 jogadores. Aí aconteceu esse pênalti no final, o Rogério Ceni acabou marcando 2-1 e os jogadores aí meio descontrolados realmente. E olha o Palmeiras, a chance que o Palmeiras tem agora. Bola dentro da área, pintou cruzamento, o Rogério Ceni saiu, não achou, tirou a defesa do São Paulo. Finalzinho de partida, Gamarra cabeceou para dentro da área. Tentativa do Marcinho Guerreiro, não conseguiu dominar o São Paulo, afasta o perigo de novo. Momentos finais da partida, o São Paulo com a menos. Agora e o Palmeiras os dois também, com 10 né? jogadores. Que o Paulo Baier foi expulso. Com esse resultado vai dando o São Paulo, tá aí a confirmação da alteração do Muricy Ramalho. Vai dando o São Paulo, vai se classificando para as quartas de final. E o Muricy Ramalho, a gente vê no banco desesperado pedindo o final do jogo. Vai terminar a qualquer momento, já deu uma olhada para o cronômetro ali. O Wilson de Souza Mendonça. E aí foi o lance do Rogério Ceni, que ele leva de um lado para o outro do campo. Acabou marcando a irregularidade ali o Wilson de Souza Mendonça. Eu sinceramente não vi nada de irregular no que o Rogério Ceni fez, né? Mas não pode ser recuo de bola ali, porque foi o recuo de bola de um lado, né? Se ele trouxe para o outro lado, não poderia ser recuo de bola. Para mim não houve a marcação de recuo de bola. Para mim o Wilson de Souza Mendonça errou. Vamos passando aí, vamos chegando a 50 minutos do segundo tempo. São Paulo vai vencendo e vai garantindo a vaga. 2-1 São Paulo para cima do Palmeiras. Aí, termina o jogo. Vitória do São Paulo, 2 para o São Paulo, 1 para o Palmeiras no sufoco. Os jogadores do Palmeiras vão para cima do Wilson de Souza Mendonça. O clima esquentou, o policiamento já presente no gramado. E ele expulsou, né, o Marcinho Guerreiro. É uma situação que a gente acha lamentável, absolutamente lamentável acontecer isso no final do jogo. Agora os jogadores do Palmeiras foram todos para cima do Wilson de Souza Mendonça. E na verdade, João, o Wilson complicou um jogo que é difícil, é verdade. É um confronto São Paulo e Palmeiras na Libertadores. Agora, inventou algumas marcações. Enfim, teve aquele pênalti que achei que ele acertou, mas ele complicou a arbitragem, né? Ele complicou, não foi bem no jogo, não conseguiu manter a disciplina como deveria já desde o primeiro tempo. Acabou errando também no impedimento contra o São Paulo, prejudicou a equipe de São Paulo. Acho que o pênalti foi bem marcado, mas os palmeirenses reclamando bastante no aspecto principalmente disciplinar. Foi muito mal o Wilson de Souza Mendonça. Bom, de qualquer maneira, a torcida do São Paulo está aí e realmente ele marcou, foi o recuo de bola, né? Naquele lance do Rogério Ceni, que é o seguinte: para ele, o jogador de São Paulo, o defensor de São Paulo, o zagueiro, recuou para o Rogério Ceni, ele não poderia pegar com a mão. Aí o que ele fez? Ele trouxe do lado direito para o lado esquerdo da área. E aí quando ele pega com a mão, o Wilson de Souza Mendonça apita o recuo de bola, que não pode acontecer para o goleiro. Foi exatamente isso que ele fez. E aí a festa de São Paulo. São Paulo classificado então para as quartas de final da Libertadores. Vai pegar o Goiás ou o Estudiantes, que se enfrentam nessa quinta-feira. E o tabu continua, né? A escrita continua. São Paulo em 8 confrontos contra o Palmeiras. Em 8 jogos contra o Palmeiras, acabou conquistando aí a 6ª vitória. E foram 2 empates contra o Palmeiras em Taça Libertadores América.